Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Esse vídeo continua a playlist Filosofia Medieval. Iremos tratar hoje de Basílio de Cesareia. Esse escritor cristão, padre apologista. Lembre-se, nós temos os padres apostólicos, que são aqueles que conheceram Jesus, e os padres apologistas que vieram depois, ainda na Antiguidade, não na Idade Média, e defendem, propagam as ideias de Jesus Cristo, o cristianismo. Estamos tratando de Basílio, por ele ser muito importante suas ideias, como as dos demais padres apologistas, para a Idade Média, que irá seguir, e que iremos tratar aqui nesta playlist. Pois muito bem, dito isso, cientes que Basílio está, na verdade, na Antiguidade e não na Idade Média, mas que irá ter influência sobre o pensamento medieval, vamos prosseguir então com Basílio de Cesareia, também conhecido como Basílio Magno ou Basílio o Grande. Ele nasce no ano de 329 e vem a falecer no ano de 379, somente com 49 anos de idade. A sua formação, muito boa formação, em advocacia e retórica. Ele trabalhou como advogado, e naquela época, para você ser advogado, você tinha que ter o dom da palavra, tinha de conhecer bastante a oratória, daí a importância da retórica. E ele também atuou como professor, claro está, de retórica. E, claro, depois da conversão ao cristianismo, ele passou a atuar somente como teólogo e como escritor cristão. Para obter essa formação, a sua família, que era uma família cristã e de boas posses, a sua família lhe pagou viagens pelos principais centros urbanos da época, as principais cidades, onde ele pôde estudar junto aos melhores. Então ele viajou por várias cidades e estudou bastante, fez uma boa formação nessa área de retórica, advocacia, conheceu bem a cultura greco-romana, os filósofos. O Basílio também é considerado um santo pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ele vem a falecer no dia 1º de janeiro, e o seu corpo é enterrado no dia 2 de janeiro. E esta data de 2 de janeiro é a data na qual é comemorado, é celebrado o dia deste santo. Basílio de Cesareia, conjuntamente com o seu irmão mais novo, Gregório de Nissa, e o seu amigo, grande amigo, o Gregório de Nazianzo, os três são conhecidos como os três capadócios, os três padres capadócios. O Basílio, à sua época, ele era querido por todos, não somente os cristãos. Os judeus também gostavam bastante dele, e inclusive os adeptos de outras religiões da cidade. Então ele era muito querido, as pessoas gostavam bastante dele. E ele foi o primeiro bispo da igreja a exercer uma obra assistencial junto aos mais pobres. Tem até um nome, a Basilíada. A Basilíada é tipo uma cidade. Ao lado da cidade em que ele morava, ele construiu um verdadeiro complexo, onde você tinha escola para os jovens, tinha hospital, albergue, asilos e até orfanatos, né? Tudo para prestar assistência aos menos favorecidos. Toda a fortuna que ele possuía, que ele herdou dos pais, o que ele ganhou com o seu trabalho antes da conversão, ele doou aos pobres. Mas como ele era muito bom na arte de falar, na retórica, ele também conseguia convencer os mais ricos da sua cidade a prestarem doações para esse complexo que ele criou, a Basilíada. Então era mantido por doações e ele conseguia, conversava com as pessoas e obtinha essas doações para manter esse complexo. Ele há de apoiar o credo de Nicéia. Lembra? Vai haver um concílio em Nicéia, onde alguns dogmas cristãos serão definidos, e o Basílio
há de apoiar esse credo que ficou definido no Concílio de Nicéia. Ele há também de combater as heresias da sua época. São várias, mas há de se destacar o arianismo, criado pelo bispo Ário. O Ário, ele defendia que Deus é um, existe um só Deus, mas não reconhecia a divindade, a santidade, nem de Jesus Cristo, nem do Espírito Santo. E nessa época de Basílio, havia uma grande discussão, em particular, sobre o Espírito Santo. Se o Espírito Santo seria ou não seria da mesma substância de Deus, se seria ou não seria Deus. Os arianos defendiam que não, mas o Basílio e o grupo do Basílio defendia que sim. Então, ele defendia a doutrina da Santíssima Trindade. O que é isso? Que Deus é uma unidade, Deus é um só. Com isso, há de concordar com os arianos. Os arianos também dizem que Deus é um. Mas aí vem a continuação. Ele é um, tudo bem. É uma única substância, só que é dividida em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo compartilham a mesma substância e, por isso, Deus é um só que em 3 pessoas. E nesse tocante é que ele se afasta do arianismo, pois o arianismo não reconhece nem no Filho, nem no Espírito Santo que esses venham a compartilhar da mesma substância de Deus, que sejam o mesmo ser. Tá? Então é um só ser, mas em 3 pessoas distintas. Simultaneamente, tá? Você tem a distinção, tá? 3 pessoas, e a unidade, um só, Deus. E ele há também, isso é muito, muito importante, são as 2 coisas que eu considero mais importantes assim, no Basílio. Uma questão da defesa da Santíssima Trindade, ele é bem conhecido por enfatizar o fato de Deus ser um, dividido em 3 pessoas, simultaneamente ter essa distinção e unidade. Também pelos padrões que ele vem a estabelecer em seus escritos para a vida monástica. Lembre-se, na Idade Média, que nós estamos na Antiguidade, mas a Idade Média já está se aproximando. Há de predominar muito os mosteiros, as abadias, aqueles homens e aquelas mulheres que vão se refugiar do mundo, ficar entre 4 paredes, orando e prestando seu culto de fé a Jesus, a Deus. E há de ser o Basílio que vai estabelecer, tanto para a igreja oriental, tanto também há de influenciar em muito a igreja ocidental, os padrões para a vida monástica. Em relação a quê? Como estabelecer essa comunidade, a oração, como vai se dar a oração ali neste grupo, e a questão do trabalho, o trabalho manual que vai ser ali elaborado. Então, esse trabalho há de regulamentar a vida, tanto de monges, tá, e freiras, tá, dentro dos mosteiros e abadias, em particular, quando chegarmos na Idade Média. Uma outra coisa muito, muito importante em Basílio é que, até em decorrência dos estudos que ele fez, quando ele viajou por várias cidades, conheceu a cultura greco-romana, então ele não tem uma visão hostil à filosofia. Não, ele não vê a cultura greco-romana como um inimigo, como algo hostil à religião. Não. Inclusive, tem um livro dele, que vocês devem até encontrar na rede, que é Discurso aos Jovens. Nesse discurso aos jovens, ele chega a estimular o estudo das obras dos autores clássicos, os autores gregos. Ele vê que há coisas boas, não tudo, não é tudo, mas há coisas boas na filosofia. É aquela história, enquanto que a filosofia não bate de frente com a religião, ela é boa. Inclusive no sentido de explicar como se dá os dogmas da religião, tá? Apresentar uma explicação racional para os dogmas da religião cristã. Bem, em linhas gerais, esse é Basílio, tá? Basílio de Cesareia, importante pensador que há de influir decisivamente
no pensamento medieval. E grande administrador da igreja, como fica claro pela obra assistencial chamada Basiliera. Então você vê que é a pessoa que sabe realmente organizar e administrar a igreja, ou conseguindo recursos e aplicando esses recursos de uma forma benéfica para todos. Gente, se você está gostando, deixe o seu comentário e se inscreva no canal. Você é bem-vindo. Tá bom, meus amigos? Então, olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais.